Quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente tem um grande ponto de turismo aqui, as Cataratas do Niágara. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e a gente vai estudar um pouco essas cataratas e os grandes lagos. Pois bem, pessoal, a gente está aqui na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. São formados basicamente por vários e vários lagos. Um deles é o Grande Lago Michigan. Pois bem, como é que essas grandes reservas de água se formaram? Basicamente, se formaram a partir das grandes eras glaciais. O que aconteceu? Nas últimas eras glaciais, basicamente, a camada de gelo foi recuando, fazendo processos erosivos que acabaram abrindo literalmente grandes depressões, que posteriormente foram sendo ocupadas pela água, ok? Que água é essa? É a água, basicamente, do próprio derretimento do gelo e a água de inúmeros rios. E assim formou-se então esses grandes lagos aqui nos Estados Unidos. Note que esses lagos eles são ligados por pequenos estreitos. Eles se conectam. Como é que eu tenho também essa água? É simples, pessoal. Quando o gelo recuou e abriu esses buracos, o que aconteceu? Na geografia, esse tipo de relevo é denominado de depressão. Existe a depressão relativa, que é aquela forma de relevo que apresenta uma altitude menor em relação às áreas no seu entorno. Existe basicamente também as depressões absolutas, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Então percebam, são grandes áreas de milhares de quilômetros quadrados, onde eu tenho esses grandes lagos que são interligados por outros recursos hídricos pequenos e estreitos. Em algumas áreas eu tenho um relevo mais acidentado, e essa área dos Grandes Lagos, quando a gente observa o mapa dos Estados Unidos, principalmente essa área aqui, a gente tem grandes aglomerações urbanas que cresceram ao longo desta região. Caso aqui vocês têm a grande cidade de Chicago, e do outro lado vocês vão ter a grande cidade de Detroit, cidades bastante industrializadas que acabaram então se favorecendo dessa questão dos lagos. Outra coisa importante nessa região, de ponto de vista econômico. Vejam que são grandes cidades que produzem muitas coisas. E quando a gente percebe, a gente tem a importância desses canais. O que vai acontecer? A produção de Chicago, Detroit, acaba sendo escoada por esses canais para o mundo todo. São exportadas, são áreas altamente tecnológicas, ok? Então, quando a gente pensa nos Grandes Lagos, além da sua formação, isso tem uma importância econômica gigantesca, ok? Enfim, vamos tentar lá encontrar as cataratas. Elas não vão estar do jeito que a gente conhece na vida real. A gente dá um pouco mais de 1 quilômetro no jogo aqui delas. O que aconteceu? Sai da frente, acredito. O que acontece? Tem outros aspectos geográficos aqui, obviamente. Esses aspectos geográficos são basicamente que vocês conseguem perceber uma floresta de conífera. Essa floresta é uma floresta acilicofoliada, ou seja, suas folhas são em formato de agulha. A gente está numa área que tem declives, então ali está ela, a catarata conhecida como Cataratas do Niágara, um ponto turístico bastante procurado, que fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá.
consegui chegar aqui de carro, então ali está ela, certo? Então, quando eu pensar nas cataratas do Niágara, eu tenho que pensar que tem uma relação ali com os grandes lagos. Esses grandes lagos, eles se formam a partir do momento que eu tenho aquele recuo das geleiras e, com o passar do tempo, muitas pessoas vão morar ao longo desses grandes lagos e ele vai se tornar uma fonte de água, uma fonte de alimentos, e cidades crescerão, e cidades poderosas como Chicago e Detroit. Certo, galera? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.